Bom dia, vamos ler a Bíblia juntos? João 9, versículo 35. Aqui que diz aqui, ó, Jesus revela-se ao cego. Que cego? Cego espiritualmente. Vamos estar lendo e entendendo. Cego espiritualmente. Aquele que não tem o quê? A luz, né, divina, não tem a luz da Bíblia, a luz do entendimento. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, vocês lêem texto e contexto, tá? Encontraram-lhe, perguntou, crês tu no Filho do Homem? Né? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus disse, já o tem visto e é o que fala contigo, né? Porque o sistema religioso anda com Jesus, mas às vezes por mero detalhe. Jesus Cristo às vezes é mero detalhe, não é verdade? Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo. Jesus, né, homem que estava ali, ele veio para juízo, né? Não é futurista, o juízo não é futurista em Jesus Cristo, mas o Jesus de Nazaré que estava ali, ele que eu vim, foi Jesus que veio para o quê? Para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem o quê? Cegos, né? Alguns dentre os fariseus, tá vendo? O assunto está falando do sistema religioso. Os fariseus que estavam perto dele perguntaram, acaso também nós somos cegos, né? Acaso também nós, porque ele pensava que Jesus estava falando de quê? De outros coisas, de outras instituições, mas exatamente Jesus estava falando exatamente do sistema religioso, né, dos fariseus, dos escribas ali. E ele disse, acaso também nós somos cegos? Porque eles, né, do bambambam, né, das primeiras cadeiras, os que dirigiam regras, leis, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então respondeu Jesus, se fossem cegos, seria bom, né? Não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizes, nós vemos, subsiste o vosso pecado, né? Porque o homem tem a mania de dizer eu sou, e o único eu sou que sou é Jesus Cristo. Prosseguimos aqui em João 10. Jesus, o bom pastor. Estamos lendo João, o livro histórico de João. Jesus o quê? O bom pastor. Então vamos seguir no raciocínio do que está escrito. Está falando aqui que Jesus o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta, né? O que não entra pela porta, essa porta aqui, logo nós vamos ver que Jesus diz que ele é a porta, né? Então aqui é lido no sentido figurado. Jesus é porta, mas é para que entenda o que está sendo falado. Então, o que não entra pela porta no aprisco, não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, né? Vai por outra parte, que não entra direitinho, né? Pelo entendimento. Jesus é a porta, ó, que não entra por Jesus Cristo, quer dizer, entra por outro lado, por outros assuntos, por outros objetivos, né? Esse o quê? É ladrão e salteador, né? Aquele, porém, que entra pela porta, que é Jesus Cristo, esse é pastor das ovelhas, aquele que levam as pessoas edificam em Jesus Cristo, ressurreto, hoje, né? Então, esse o quê? É pastor. Pastor quer dizer condutor. Pastor não é título, pastor é dom, né? Lembra lá de Efésios 4 que Deus ele separou uns para isso, outros para aquilo e deu dons, né? Para este, o porteiro abre as ovelhas, ou as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz o quê? Para fora. Vamos observar que o pastor, né? Para este, o porteiro abre as ovelhas, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama o quê? Cada uma pelo nome, conhece, né? Tem intimidade.
Mas aqui eles não é botar para dentro, eles conduzem para o quê? Para fora. Então, significa, né, a igreja, ela é o quê? Ela é gerada para fora, para ir para fora, e não para ficar o quê? No aprisco. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, né? O pastor, ele vai adiante delas, porque é para fora, é para id, né? Ir para fora. E elas, o quê? O seguem, porque o quê? Ela conhece, elas são tratadas por ele, então conhece ele, né? Mas de modo nenhum seguirão o quê? O estranho, né? De modo nenhum. Então, quem não segue o estranho? Aquele que conhece o seu Senhor, né? Aquele que não conhece, não sabe quem é o seu Senhor, aí segue qualquer um. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz do que de estranho. Jesus lhes propôs esta parábola, gente. Quando é parábola, é uma comparação. Preste atenção, não vamos ler da nossa forma, mas da forma que está escrito. Mas eles não compreenderam. Jesus falou, né? Propôs o que? Uma parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Quem são eles? O sistema religioso, que não falamos de pessoas, mas falamos de um sistema, né? Um sistema religioso. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. João 10:8. Todos quantos vieram antes de mim, né? Jesus está falando o quê? De um sistema religioso, lembre. Todos quantos vieram antes de mim são que ladrões e salteadores, porque eles têm outros objetivos, né, em cima da palavra. Mas as ovelhas não lhes o quê? Não lhes deram ouvidos. As ovelhas verdadeiras, né, não deram o quê? Ouvidos. Não deram e não dão ouvidos, né? Eu sou a porta, né? No versículo 9, eu sou a porta, sentido figurado. Jesus é porta. Então, Jesus está dizendo que ele é porta, para nós lembrarmos que sempre há edificação em cima de Jesus Cristo, hoje ressurreto. Ele é a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Aqui era Jesus de Nazaré ainda, não era Jesus ressurreto. Então, aqui por isso o verbo será, que depois da cruz fomos salvos, né? Entrará e sairá e achará o que é pastagem, palavra. Agora, João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Gente, aqui dentro dos tempos dos nossos vovós, nossos bisas, sei lá quem, então fica um aprendendo com o outro e repetindo o que o outro fala. Aqui levando as mentes a ler como se fosse alguma entidade malignas, né? Ladrão, o diabo, o demônio, isso, aquilo outro. Leia o texto e contexto direitinho. E aqui nós estamos falando o quê? De um sistema religioso. Então, Jesus vem falando que ele é a porta, né? Então, vem falando aqui, o ladrão, está falando ladrão, está fazendo uma comparação. Jesus está fazendo uma parábola. Então, ele está fazendo uma parábola, comparação. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Não é assim o ladrão? Quando entra nas casas das pessoas, de repente, né, e matam. Eu vim para que tenham vida e a tenham que em abundância, Jesus falou, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, né? Mercenário quer dizer pessoas que têm outros objetivos, que se intitulam, né? Se titulam dos dons dados divinamente para o aperfeiçoamento dos santos, mas para outros objetivos. A quem não, o quê? Não pertence às ovelhas, porque esse sistema, eles tomam que as ovelhas para si. Isso é um sentido, uma linguagem de figura. Então, eles tomam as ovelhas para eles, né? E aí eles tratam da forma deles, conduz da forma deles, né? Põe medo, faz
tudo o que querem, mas acontece que as ovelhas é de Cristo. Então isso torna-se detalhe, porque não põe em evidência que as ovelhas é de Cristo, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, né? Está escrito. Então, o quê? O lobo, né? Aqui não é nenhuma entidade, tá falando a parábola, que o lobo abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata, né? E dispersa. Um mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, né? Aqui não estamos falando de pessoas, repito, estamos falando de um sistema, né? Um sistema que foi criado lá desde os tempos de Constantino. É só estudarem na Idade Média, lá contemporânea. Né? Ver vir o lobo, ele abandona, né? Ele abandona, porque o objetivo dele não é cuidar, né? Não é cuidar. Então o mercenário foge, porque o mercenário não tem o quê? Cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Versículo 15, né? Jesus diz que ele é o bom pastor. Versículo 15. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, né? E dou a minha vida pelas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Por quê? Porque o sistema ali, Jesus estava falando do quê? Dos judeus, não é isso? Dos judeus. Então ele tem o quê? Outras ovelhas, seríamos nós, né? Os gentios, os estrangeiros. Então nós não somos judeus, não somos hebreus, né? Mas então ele disse, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Então nós, gentios, né? Nós, os estrangeiros, então Jesus falou assim, ó, a mim me convém o quê? Conduzi-las. Né? Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Haverá quantos rebanhos? Haverá um rebanho e um pastor. Então o homem é que se divide, né? E nas religiões, o homem que se divide nas suas vaidades, o homem que se divide naquele seu modo de pensar, no seu modo de agir. Mas a verdade, Jesus diz que a igreja, né, nós somos o quê? Um povo reunido, um só povo para um só pastor. Pastor é guia, né? Nosso guia espiritual, nosso guia que nos edifica, que nos consola, né? E que nos exorta. Então, hoje a palavra é essa, de João 10:10, né? Não é nenhuma entidade maligna. Aqui fala de um sistema que, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pai seja convosco. Então, lendo de novo, para a gente guardar. João 10, né? E diz aqui, versículo 3. Para estes o porteiro abre as ovelhas, ouve a sua voz, ele chama pelo que o nome as suas próprias ovelhas e as conduz o quê? Para fora. Então é para conduzir para fora. Então quando de João 10:10 diz o ladrão, né, vem somente para o quê? Roubar, matar e destruir, está falando roubar, né, o verdadeiro sentido da palavra. Esse sistema, ele rouba, né? Ele rouba o entendimento dos santos, né? Porque ele bota muitas coisas e... Então, João 10:10 diz que o ladrão vem somente para que roubar, matar e destruir. Roubar o sentido da palavra, né? O sistema religioso. Roubar o verdadeiro, né, sentido daquilo que Jesus quer passar. Né? Então as mentes ficam confusas, eles matam os sonhos, né? Destrói, bota medo nas ovelhas, porque Jesus não veio trazer medo, ele veio trazer juízo.
ele veio trazer edificação, consolo, né? Então, ele é o Consolador, nosso Jesus Cristo ressurreto, o nosso Consolador. Mas o sistema religioso, ele o quê? Ele põe medo, né? Ele destrói a alma das pessoas, ele não generalizando, e não falando aqui de pessoas, né? Mas falando de um sistema dividido, que cada um puxa para o seu lado e se intitulam e põem e leiam. Tanto é que João 10:10, eles fazem muitos, não todos, claro, mas muitos que aprenderam com o seu vovô, com o seu vovó, e vai passando para frente, né, leio como se fosse aqui uma entidade maligna, o diabo, o demônio veio para matar somente, mas que está falando de um sistema criado, né, um sistema criado paralelo à palavra verdadeira de Deus, que Jesus disse: eu sou a videira que verdadeira. Então, Jesus disse que ele é a porta, né? Jesus não é porta, não é isso? É apenas linguagem de figura. Da mesma forma, está falando o que? Está comparando, falando o que o ladrão faz, né? Não está falando de nenhuma entidade aqui. Está falando de ladrão, está ensinando, Jesus aqui está ensinando, falando, né? Então, leem todos João 10:10, que vão estar compreendendo e entendendo à luz da palavra, não de nenhuma exegese, né? Que se extrai assim da forma que o homem quer, né? E fazem a hermenêutica, interpretando da forma também que quer, mas do jeito que está escrito. Então essa é a palavra de hoje, né? Para nós entendermos que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham que em abundância.